Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook da TV Cachoeira. Hoje nós abrimos as portas da nossa casa para receber 3 personalidades que fazem parte da Amigos, a Associação de Amigos da Cultura aqui de Cachoeira do Sul, para o lançamento oficial do livro Cachoeira do Sul, Bela que Sou Ela. Eu dou boa tarde a você e também dou boa tarde a esses 3 convidados que nós recebemos aqui no estúdio da TV Cachoeira, a presidente da Amigos, professora Marisa Sari. Boa tarde, seja bem-vinda. A Miriam, que é a organizadora dessa obra, né, historiadora conhecida aqui da nossa cidade. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste dia. E o Ozzy Schroeder, que também faz parte desta empreitada, né, um defensor da cultura e que integra o conselho editorial dessa obra que a gente vai falar hoje. Com muita honra e satisfação de estar nesse momento importante para a Cachoeira e para nós todos. Então, gente, há cerca de 2 anos, um grupo ligado à cultura em Cachoeira do Sul sonhou com um livro que marcasse o bicentenário da nossa cidade, a semelhança de outro que há quase 100 anos comemorou o centenário, né, de independência do Brasil. Entre idas e vindas, a historiadora Miriam Ritzel, que está aqui comigo, assumiu a organização da obra que hoje, no nosso 15 de dezembro, está sendo lançada aqui na sede da nossa TV Cachoeira, na nossa Princesa do Jacuí. O livro, que tem uma capa dura, ele é composto por uma capa dura, tem 30 por 30 centímetros, 200 páginas, foi produzido em papel couché, com 340 fotos de 7 fotógrafos e 85 textos de citações de autores cachoeirenses. Quem viabilizou a edição e buscou os patrocinadores para a sua impressão foi a Amigos, a Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura. Então aqui, a presidente da entidade, a professora Marisa Sari, como foi essa experiência de buscar a viabilização dessa obra tão significante para a cidade. Ela vai falar então um pouquinho sobre essa caminhada, tentar resumir essa caminhada ao longo de tantos anos, com tantos sonhos, com tantos projetos e que agora está aí, esse filho lindo na mão. Eu gostaria de salientar que Amigos começou neste projeto a atuar convidada pelo grupo que sonhou o livro, né? Aquele grupo de cultura que, através de um WhatsApp, começou a trocar ideias de como poderia se homenagear com o livro Cachoeira do Sul. E lá em junho do ano passado, a Amigos foi chamada para uma reunião liderada pelo Dr. Eduardo Florence. E nessa reunião veio a proposta para Amigos assumir como instituição, porque o grupo acho que precisava talvez de uma entidade, não é? Para começar a buscar os patrocínios, como você falou, e elaborar um projeto do livro, não é? Para que todos nós juntos, integrados, pudéssemos executar. E eu gostaria de dizer, e eu já disse isso no prefácio do livro, que quando recebemos esse convite, eu me lembrei de um brocardo latino que diz honor onus. Quer dizer, nós nos sentimos muito honradas, mas no mesmo momento sabíamos do peso da responsabilidade de um trabalho dessa natureza. Mas felizmente, como tudo foi integrado, conseguimos trabalhar bem. E Cachoeira do Sul, através dos empresários e das instituições que hoje patrocinam o livro, nos receberam bem. E tudo isso num ano de pandemia, né, presidente? Pois é, eu queria dizer que nós iniciamos as visitas de solicitação de patrocínio antes da pandemia. A crise veio um pouco depois com ela. Então, alguns, assim, demoraram um pouco para, digamos assim, confirmar o que haviam prometido, tiveram que talvez fazer alguma redução, mas deu tudo certo. São 14 patrocinadores e que estão confiantes no trabalho, são entusiasmados com o livro e também fizeram a sua parte de nos passar os recursos que viabilizaram uma obra dessa natureza. O livro está sendo comercializado, já iniciamos, não é? Eu vou falar depois sobre isso, mas eu só queria dizer que o valor do custo da obra é menor do preço que está sendo
comercializado. Quer dizer que realmente é um trabalho de fôlego e de muita qualidade, graças aos nossos 14 patrocinadores, cujos nomes, hoje, por falta aqui do tempo, nós não vamos declinar, mas que a imprensa, tanto falada, escrita e também as mídias sociais já colocaram todos os nomes. E que são referenciados em agradecimento na própria obra, né, presidente? Há uma página, a página 200, que faz o agradecimento, porque de fato nós percebemos que esses patrocinadores confiam na potencialidade de Cachoeira. Isso é uma Eles notícia ficaram ótima, entusiasmados, né? em investir num trabalho dessa natureza. Miriam, quanto tempo gestando essa criança, né? O que levou para organizar esse material, para contatar esses contribuintes, para elencar as referências que foram feitas, os artistas, os fotógrafos? Destaque para o nosso colega aqui, César Ros, que integra esse time de mestres aí com belas imagens, né? Quanto tempo levou tudo isso, Miriam? Na verdade, Thelma, nós, desde o tempo da ideia, do surgimento da ideia, que foi proposta pelo Péricles por Pertielli, que me fez uma provocação. Miriam, tu não vais escrever um livro que conte a história dos 200 anos, já que eu, tida como pesquisadora e historiadora, não é? As pessoas imaginam que eu tivesse esse compromisso. E, de fato, havia uma vontade de nós contarmos esta história tão importante, afinal de contas é um momento histórico muito significativo para Cachoeira. E isso foi em 2018. E aí nós começamos a pensar como nós poderíamos levar adiante a ideia. E criamos então um grupo de cultura pelo WhatsApp para tentar, não é, pensar a ideia desse livro. E usando, logicamente, da expertise de cada um desses integrantes do grupo, no sentido de criar alguma coisa ou planejar como seria essa obra. E desse momento até a definição de como essa obra seria, nós levamos, eu acho que 1 ano, mais ou menos, pensando nisso, até que em 2019 nós fizemos uma reunião. No final de 2019 nós fizemos a reunião com o Dr. Florenci no consultório dele, ele um dos integrantes desse grupo de cultura, para tentarmos viabilizar através da Amicus. Fizemos esta proposta para a presidente Marisa, para ver se a Amicus, já que era um grupo não formal, não era um grupo informal de amigos e ativistas da cultura, como eu digo, empenhados em desenvolver e levar adiante uma ideia. E dessa forma, então, nós começamos a pensar. Enquanto isso, Thelma, eu ia desenhando na minha cabeça uma ideia de... Nós tínhamos um acervo enorme de fotografias dos 3 fotógrafos que normalmente abasteciam a coluna do Eduardo Florenci no jornal, que era o Cezinha, o César Ros, o Renato Tonsin e o Robespierre Giuliani. E aí a ideia era usar estas imagens, porque a Marô tinha dado a bela ideia de nós chamarmos o livro de Bela que Só Ela, Cachoeira do Sul, hashtag, para usar uma linguagem também midiática de hoje. Sim. Hashtag Bela que Só Ela. E então a ideia era reunir as imagens mais bonitas da cidade, que revelassem as suas potencialidades, as suas riquezas históricas, culturais, de patrimônio, naturais, não é? Para fazer essa obra realmente realçar a beleza de Cachoeira bicentenária. Então, comecei a garimpar textos, né, de poetas cachoeirenses, escritores cachoeirenses do passado, que eu não posso deixar de visitar o passado, do presente, muitos poetas do Vale, jovens poetas, jovens escritores e ditos de pessoas e personalidades da cidade que tenham dito alguma coisa interessante, relevante, que realçasse essa Bela que Só Ela. E assim, no começo desse ano, antes da pandemia, né, Osni, nos reunimos na Fazenda da Tafona com a Marô. Ainda podíamos nos reunir e fazer um encontro com um jantar. E eu apresentei a proposta inicial do livro. E a proposta foi aprovada por todo mundo, e aí começamos a desenhar
que seria, não é, esta obra, dividir os capítulos, tentando pensar nesses capítulos os diferentes aspectos dessa bela que são ela, a história, a natureza com o rio Jacuí, que é fundamental para nós nessa história. Tanto afetivo como economicamente. Exatamente. Né? Todo o nosso potencial econômico, tudo que a gente tem de história para contar com relação à nossa tradição na cultura do arroz, na pecuária, a nossa indústria, enfim, todos esses aspectos ligados ao desenvolvimento econômico, ao patrimônio histórico, que é o que conta esse bicentenário, porque nós não podemos falar de 200 anos sem nos remetermos àquilo que ainda nós temos na nossa paisagem urbana, que nos faz entender e lembrar que somos uma cidade bicentenária. Não é? Então, projetar um pouco também, né, do que se espera para a Cachoeira do Futuro. Né? Exatamente. O livro traz um pouco disso também, né? Ele não fala apenas da história passada, mas projeta essa Cachoeira do Futuro. E a gente precisa, para fazer esse link, usando uma terminologia de hoje, esse link entre o passado, o presente e o futuro, nós buscamos, então, nesses diferentes segmentos da nossa comunidade e da nossa história, esses elementos que pudessem promover esse diálogo, porque a gente entende, e o espírito do livro entende isso, que a bela que só ela só é possível porque ela mantém um diálogo entre o passado, entre o presente, e ela se projeta para o futuro. E esse é o objetivo do livro, porque é exemplo do que o Benjamin Camozato fez em 1922, quando ele lançou o álbum, como tu disseste, comemorativo ao centenário da independência. Na realidade, ele queria ter feito no centenário de Cachoeira, em 1920, mas por razões, ele não tinha amigos, não é? Que pudesse viabilizar o livro dele. Então, a exemplo do Camozato, nós queríamos que fosse uma obra que marcasse esse momento histórico e que ficasse para o futuro. Para que daqui a 100 anos, ainda as pessoas lembrem que, assim como o jornal O Comércio nos provocou em 1920, dizendo que esperava que daqui a 100 anos a próxima geração comemorasse condignamente o seu bicentenário, nós também esperamos com esse livro que, quando comemorarem os 300 anos, quando, assim como disse o Comércio, já estivermos relegados ao pó, que também as pessoas lembrem, assim como nós lembramos do Camozato e da sua vontade de enaltecer a cachoeira da sua época. E é isso que nós queremos, enaltecê-la, provocar naqueles que não a conhecem a vontade de conhecê-la e mostrar que nós temos, sim, muito potencial e que nós somos uma cidade de passado, de presente, mas nós somos uma cidade de muito futuro. A gente confia nisso, né? Exatamente. Quando a conversa está rolando aqui, vocês em casa devem estar bebendo alguns goles da beleza que a gente consegue mostrar de algumas imagens, quer seja das imagens da publicação, quer seja do vídeo também, que foi produzido pelo Renato Tonsen. Mas o livro tem a marca também de um grupo de cultura que se formou no trabalho de restauro da Ponte de Pedra e agora está se ampliando a partir de interesses comuns pelo patrimônio e pela história de Cachoeira do Sul. A gente vai falar agora com o arquiteto Osni Schroeder. O Osni que está ficando grande, assim, a gente percebe que está crescendo esse número de interessados na cultura, né? As pessoas parecem estar despertando para esse sentimento que eu falava com a Miriam sobre preservar o passado, entender de onde viemos, para onde vamos, né? A gente conhece essa frase, ela é histórica e de fato norteia as nossas vidas e, por que não, o desenvolvimento de um município. Realmente tu falasse assim, em sentimento, né? Como é que a cidade está sentindo isso? E eu estava ouvindo a nossa presidente, Marisa, e a Miriam, né? A Marisa dizendo da receptividade dessa ideia, né? A Miriam trazendo, digamos, um movimento de um grupo não formal, né? Mas muito forte. E eu fiquei pensando em sentimentos, justamente, eu vou falar em sentimentos. Porque Cachoeira, por muito tempo, ela não deu valor, né, ao seu patrimônio, apesar de ser uma cidade que gosta muito de cultura. Quer dizer, nós temos, assim, exemplos na cultura, tivemos a escola de artes, enfim,
a nossa Amicus, tantos anos, 3 décadas, 37 anos. 37 né? anos. Isso revela bem que a Cachoeira gosta de cultura. É verdade. Mas se via assim que o sentimento geral da cidade era de uma certa resistência, principalmente em relação ao valioso patrimônio edificado que nós temos, que de uma maneira assim eu entendo que de uma maneira muito peculiar foi despertado para nós, ou pelo menos para mim, né, com o tombamento de uma cabeceira da Ponte de Pedra. Aliado a isso, a mudança desse sentimento, a vinda da Faculdade de Arquitetura, né, de Santa Maria para cá, nos trouxe assim novos ares, né, culturais. E aquilo que a gente sentiu, e eu faço aqui, vou referir a Beth Thompson e o Renato, e tantos outros, né, mas vou juntar os dois, a gente sentiu aquele medo, né, quando recebemos a notícia de que a Ponte de Pedra havia caído. Uhum. Né, e que as autoridades públicas, os políticos e os entendidos já tinham lá vistoriado e sentenciado a morte da ponte. Que aquele sistema construtivo era antiquado e ele tinha acabado e nada havia a fazer. E isso aí assim, fez com que a Beth, eu, o Danilo Cunha, o Renato, desculpe os outros que eu não estou agora me lembrando, eu até me emociono com isso, né? a gente ficasse, nós não vamos nos resignar com essa, e conseguimos movimentar a comunidade, e sempre a comunidade, né? O batalhão, a prefeitura, a gente vendeu camiseta, nós até recebemos uma camiseta que pretensamente havia sido assinada pelo Pelé, fizemos uma rifa, todo mundo comprou acreditando que o Pelé tinha assinado mesmo, eu acho que assinou, né? Então, aquele momento, e quando a gente viu a ponte pronta, recuperada, e ela está aí resistindo a enchentes muito mais fortes do que a que derrubou, e que derrubaram pontes novas, né? E certamente ela está aí para o futuro. Então, aquele momento foi aquele estalo que deu na cidade, que a cidade tinha que gostar, né, do seu patrimônio, gostar das suas edificações. Trago aqui uma frase da Ione San Martín, porque também fiz parte de um projeto que celebrou os 200 anos de Cachoeira, Miriam, inclusive, que os netos diziam, a minha avó construiu essa ponte, né? Porque acompanharam a luta. Isso aconteceu na inauguração da ponte, né? Estava a solenidade, coisa, e os netos da Ione ali brincando pela volta, e alguém o viu, isso aí, um deles dizer... Foi minha avó que arrumou, que consertou essa ponte. Então, a Ione é uma pessoa fantástica, né? Nossa presidente do Compac, e assim, uma ativista cultural, e também uma participante de primeira hora nesses movimentos. Mas, da Ponte de Pedra veio o passo, veio o início, digamos, a exigência da comunidade para que o Chateau d'Eau fosse restaurado. Aí a igreja também já tinha vontade de pintar, foi pintado, e hoje nós temos aquele conjunto ali, que é uma coisa espetacular, né? Não tem quem chegue ali e não se emocione, e não tem quem chegue ali e veja que aquilo ali é muito mais do que algumas construções e uma praça, né? Aquilo ali é uma história da nossa cidade, é uma simbologia que nós temos que ainda, né, pensar muito. Então, o sentimento, né, de pertencimento, né? Quer dizer, a cidade hoje olha o seu patrimônio e ela diz, isso aqui é meu. Né? Isso aqui é meu. Então, isso aí que eu acho que foi a grande mudança que aconteceu, porque antes de restaurar prédio histórico botar dinheiro em coisa antiga, né? E toda a depreciação que pudesse ter. E hoje, né, o sentimento é de pertencimento. E nós temos quer dizer, nós falamos no futuro, né, eu vou encerrar, né, nós temos que no futuro conseguir uma coisinha só para quebrar, que a preservação de prédios antigos atrasa o progresso. Né? Nós temos que mostrar que é possível, sim, um crescimento ordenado. Ninguém quer, digamos, impedir
que sejam removidos alguns prédios antigos, mas é necessário, né, de que os que são patrimônios, que refletem a nossa história, tenha um movimento da cidade, um movimento comunitário, com os grupos culturais, com os empresários da construção civil, com os políticos, com os prefeitos, vereadores, no sentido de que se tenha, né, uma ação, né, que aproveite esse nosso patrimônio. Porque se fala muito que Cachoeira não tem indústria, ou tem poucas indústrias, não sabe receber, mas esse patrimônio ele pode, se bem, né, aproveitado, né? Se bem explorado, né, sem estresse, sem nada, nós podemos fazer com que muita gente venha olhar qual é a simbologia de Satodô, parece a cidade de Atlantis, né? Então tem tanta coisa para dizer que tem gente que vai virar para cá, né, para ver isso aí. Então, olhando o futuro, né, que eu proponho o livro, né, também na questão do patrimônio, né, edificado, do patrimônio cultural, é importante, né, que a gente tenha sensibilidade, né, para assim, comemorar esse momento, né, mas também já sentar para ir para frente em novos projetos. Passa pela educação, invariavelmente, né? Essa vinda da Universidade de Santa Maria, a representatividade toda que a Cachoeira também abraçou a universidade, né? E esses projetos de extensão, a inclusão da comunidade de uma forma geral, acho que contribuem também para isso, né? A gente precisa trabalhar essa questão da educação, da valorização, né? E essa estratégia é decisiva para que iniciativas como essa avancem, né? A gente não precisa sempre esperar por um centenário, por um bicentenário, né, presidente? Em nome da Amicus, eu posso dizer que nós temos essa proposta, que após esse livro tão celebrado e que as pessoas de fato estão valorizando muito, nós vamos chamar a todos para apoiarem um projeto para preparar um livro didático para o currículo das escolas, para uma fundamentação dos professores, uma base para o desenvolvimento do currículo sobre a história de Cachoeira e também com sugestões de atividades que podem fazer de acordo com a idade, com o nível de ensino que está sendo ministrado, entendeu? É uma estratégia que precisa ser adotada. A gente estuda sempre a história da proposta, cidade, mas de uma maneira mais agora aprimorada, né? Enquanto esse projeto não chega, como a gente pode adquirir? Acho que é importante a gente deixar esse serviço a partir de agora, né? Para quem está nos acompanhando na live aqui, promovida pela TV Cachoeira, em parceria com a Amicus, como adquirir. Acho que a gente tem uma etapa aí, uma pré-venda, né? E depois as pessoas começam a receber o exemplar, o retirado. Nós estamos organizando assim. Nós já iniciamos uma pré-venda. Foi no dia 5, não foi? Que nós iniciamos uma pré-venda cujos livros começam a ser entregues na próxima segunda-feira, dia 21. Já pode ser até presente de Natal aí, né? Ah, excelente. Ótimo. Mas ao mesmo... Bem, então, essa pré-venda, não sei, vocês já divulgaram, acho que eu não preciso dizer aqui como é que se faz, ou tu achas que... Sim, acho que vale repetir. Que é importante? Toda a informação é bem-vinda. Tá. Então, essa pré-venda, nós estamos fazendo através do banco onde Amigos já tem conta, né? Porque eu sou substituta do Osni. Osni era o presidente anterior, né, me convidou para concorrer lá, não é? E a Unicred já era o banco da Amigos. Certo. Então, e é nosso patrocinador. Então, tudo já conspira a favor aqui. Né? O pessoal nos apoia muito. Então, a gente fez através da Amigos, contando com um grande companheiro desse trabalho, que é da diretoria da Amigos e também já trabalhou na Ponte Pedra, em outras, que é o João Goulart. Sim. Né? Ele é contador e advogado e se dispôs a fazer um trabalho complexo. Uhum. E então as pessoas podem comprar antecipadamente o livro, não é? Depositando no Banco 136, a nossa agência Unicred aqui, certo. Não é? Agência 1830, na conta 35.852, dígito 5, tracinho 5. E o CNPJ, não sei se precisa dizer, tu acham bom? Então, o CNPJ da Amicus é 90.805, 482, 001, dígito 40. Certo.
Depois disso, a pessoa faz a compra, então, a valores. Sim. Não é? O valor está sendo, então, comercializado com um valor abaixo do custo do livro, em R$60. E os sócios da Amigos, na primeira compra, têm um desconto. E para eles o valor é R$50 o volume. Por que isso? Porque a Amigos é uma entidade de voluntários. É muito importante dizer isso. E estes voluntários, além de trabalharem e prestigiarem todos os projetos da Amigos, eles ainda pagam 2 semestralidades por ano. Abnegados e ainda contribuem. E ainda contribuem. É uma contribuição como uma doação para a entidade, né? Porque ela é de voluntários, ela é sem fins lucrativos, né? E depois a pessoa envia esse comprovante de pagamento para o nosso colega, então, que eu mencionei, através do WhatsApp 51, que é o nosso DDD aqui, 99996-6144, o João Goulart. E depois a pessoa retira esse livro, as listas estarão todas organizadas para segunda-feira que vem. As pessoas começam, não precisa todo mundo na segunda-feira, não é? Assim, ordenadamente. Não precisa se preocupar de estar lá na segunda, porque nós vamos ter pessoas atendendo, está tudo planejado, não é? E vão retirar, então, na Casa de Cultura, que fica aqui na 7 de setembro, onde é a biblioteca. Quase todas as pessoas conhecem. É o prédio da biblioteca. Né? As pessoas perguntam, vai ser Dona Marisa lá na biblioteca? É a referência à biblioteca. É lá na biblioteca. Até porque as moças da biblioteca vão também nos ajudar nesse trabalho. Bem, além disso, então, além dessa venda, não é online, então, né, essa venda que foi iniciada assim que o livro estivesse pronto, e agora as pessoas perguntam, agora o livro está pronto? Agora sim, está aqui, ó. Aqui está ele. Não é? O livro está pronto e nós teremos lá para entregar. Quantos exemplares essa tiragem teve? 1.100. Olha aí, então tem que correr. Não? 1.100 livros. Não, e tem um detalhe. Os patrocinadores, até uma proposta do OSNI, numa reunião, porque a gente fez várias reuniões para acertar tudo, né? E cada patrocinador, a cada R$1.000 doado, ele recebe 5 livros. Sim. Então, isso é interessante as pessoas saberem, porque claro que os patrocinadores vão também beneficiar seus clientes. Claro, e é uma forma de divulgar o trabalho. É mais ou menos em torno de uns 450 livros vão ficar com os patrocinadores. Mas aí ocorreu um fato interessante. A Corsã, ela tem uma política de patrocínio que ela não visa retorno, a não ser a divulgação da Corsã. O que ela faz, e aqui na nossa cidade, o próprio livro está divulgando muito a Corsã, não é? Porque só fotografias do Chateau d'Eau nós temos inúmeras, umas 40 fotos. 47. A restauração, o restauro fotos. Todo, né? E é o nosso cartão postal principal, né? É o nosso cartão postal, é o nosso sítio histórico importante, como exato. disse o Osni, né? Tanto que é a capa do nosso livro, não é? Perfeito, exatamente. E então, como eu estava dizendo, não é? Nós vamos também criar uma venda presencial. Que bom, já tem uma previsão. É porque algumas pessoas estão reivindicando. Até pelas rádios, quando a gente dá entrevista, vem uma reivindicação. Acredito. Nem todo mundo é muito afeito a essas questões da tecnologia, do manda pelo WhatsApp, enfim, as pessoas têm essa cultura, né? A gente gosta de ir até uma livraria escolher um livro. Os bem atualizados podem fazer até com o Pix. Eu fui lá me informar ontem na Unicred, que estava havendo uma reivindicação. Então, nós temos todos os tipos, para atender todas as pessoas. Exato. Então, agora, hoje à noite eu já inicio uma discussão com alguns que vão se responsabilizar. Vou interromper um pouquinho aqui, que a produção está me pedindo para você falar mais próximo do microfone. Isso, ainda mais que a máscara atrapalha um pouco. Sim, ainda. Bem, então, mas é fundamental, né? Essencial. Sim, é importante. Então, eu gostaria de dizer que nós vamos ter também uma venda presencial. Nós estamos acertando, eu já estou com algumas perspectivas que eu fui consultando e hoje à noite nós vamos já encaminhar para depois divulgar. Vocês vão receber. Agora nós nos comprometemos aqui com a TV, né, de enviar tudo a vocês também. Sem dúvida, e a gente tem muito prazer em informar, né? Inclusive aproveito aqui para deixar claro para quem está nos acompanhando, de repente não estava com a caneta,
na mão na hora em que a Marisa estava falando sobre a forma de aquisição do livro na pré-venda. A live vai ficar disponível ainda, depois que a gente terminar, fica disponível nos nossos canais e nos próprios canais da divulgação do livro. Tem todos os dados bancários e a forma de fazer essa aquisição prévia até que essa venda presencial aconteça, né? E assim, nesse momento de pandemia, bandeira vermelha, né, a gente está enfrentando algumas limitações. A TV Cachoeira teve muito orgulho em receber, né, vocês aqui e ser parceira no lançamento do livro comemorativo aos 200 anos da nossa cidade. Então eu peço que a Miriam, que organizou essa obra, encaminhe esse encerramento para a gente sobre o que vai ser a partir do lançamento oficial do Bela Que Só Ela, que outros projetos a Amigos já está gestando. A gente teve algumas iniciativas para comemorar o bicentenário de Cachoeira muito distantes do que se esperava em função das limitações e desse desafio imenso que estamos todos enfrentando, né? Mas isso não tirou brilho, né? Afinal de contas, 200 anos não acontece todo dia. Exatamente. Todos nós, todos os cachoeirenses imaginavam e sonhavam que em 2020 nós poderíamos, não é, repetindo a frase do comércio, comemorar condignamente o nosso bicentenário. Mas a pandemia nos pegou de surpresa, nos pregou uma peça dura da gente enfrentar, mas estamos enfrentando. E tivemos que adequar a Prefeitura Municipal, teve que adequar uma série de atividades que estavam previstas, cancelar quase toda a programação. Houve inclusive a formação de uma comissão para as comemorações do bicentenário e tudo isso teve que ser interrompido em razão da pandemia. Mas algumas coisas pontuais aconteceram e muito nos orgulha que nós pudemos lançar o Bela Que Só Ela. E é importante que quem esteja nos acompanhando saiba que houve também um desafio muito maior na elaboração dessa obra, uma vez que ela foi feita toda de forma virtual. Nós não tínhamos como nos reunir, a equipe, e aqui eu chamo a atenção para a equipe que trabalhou diretamente na elaboração do livro, que fomos a Elizabeth Thompson, a Camila Carrazone Mendes Ribeiro, a diagramadora, que fez um trabalho excelente de arte, e eu, nós três, trabalhávamos basicamente por WhatsApp. Então, mandávamos as imagens, a Camila mandava os PDF e a gente resolvia desde a fonte do livro, quais as fotos que nós iríamos escolher, tudo de forma virtual. Isso foi um grande desafio, porque nós tivemos que aprender a lidar com essa situação. Vontade tínhamos de nos reunir presencialmente e de mostrar para a Camila no computador. Camila, troca essa foto, põe esse texto aqui. Mas isso era inviável de fazer em razão da pandemia. E o que se pretende com esta obra? A gente pretende que aqueles que são cachoeirenses como nós, ou aqueles que, como tu, não são daqui, e a professora Marisa, que é cachoeirense honorária, verdade, é uma cachoeirense honorária, então é uma cachoeirense, que todas essas pessoas que vivem aqui ou que têm alguma relação com cachoeira se sintam de alguma forma contemplados nesse livro e instigados a olhar para essa Bela Que Só Ela com outro olhar. Porque o que nós queremos ressaltar com essa obra? Ela tem uma série de simbolismos que eu acredito que as pessoas, ao manusearem a obra, vão descobrir. Uma delas é que ele tem exatamente 200 páginas, que é para marcar 200 anos. E isso foi um grande desafio, conseguir fazer uma obra da envergadura que ela tem, selecionando imagens, selecionando textos, e quando a gente faz uma escolha, infelizmente, a gente tem que abandonar algumas opções, e muitas opções foram abandonadas com muita tristeza, porque nós não tínhamos como contemplar numa obra dessa envergadura, e ela não se esgota em 200 páginas, porque Cachoeira tem muito mais talentos, Cachoeira tem muito mais potencialidades do que a gente conseguiu colocar aqui. Tem algo muito positivo nisso, né, Miriam? Quando excede, com porque certeza. A gente tem muito talento, exato, tem muita qualidade, tem muita muito material, coisa né? linda para mostrar, tem muita gente boa produzindo,
tem muita imagem linda, tem muitos aspectos dessa cidade que eu acredito que depois que as pessoas folhearem o livro, elas vão andar pelas ruas, quando a gente puder finalmente andar pelas ruas livremente, sem a máscara, livres da pandemia, de olhar para esses detalhes da Bela que sou ela, que muitas vezes passam despercebidos e que os fotógrafos, os 7 fotógrafos que estão aqui, conseguiram, não é, captar com as suas lentes e fazer com que a gente também olhe para ela, para a cidade de uma forma diferente. E para encerrar, Thelma, eu gostaria de dizer que a educação que tu falaste é fundamental para que a gente olhe para essa cidade de outra forma, para que a gente entenda-a de outra forma, para que a gente reconheça nela o potencial que ela tem e para que a gente pare também de, às vezes, achar que as coisas não dão certo aqui ou que as coisas não são melhores porque estamos em Cachoeira. Esse livro prova que Cachoeira é uma cidade realmente de muita coisa linda e muita coisa boa para oferecer. E o meu texto, o texto inicial da história foi escrito por mim, e ele é o texto que serviu do nosso trabalho conjunto, serviu de roteiro para o documentário do Cristiano Caetano, lançado no final do ano passado, comemorativo aos nossos 200 anos. E eu termino o texto dizendo que o futuro de Cachoeira vai ser visto através das janelas das nossas universidades. E quem encerra o último capítulo é a Cachoeira do Futuro. Quem escreveu o texto deste capítulo é o Péricles Thiele, que provocou a criação do livro. E ele fala que o futuro é a educação. Em todos os parágrafos ele fala que a cultura é a educação. Então, sem querer, ou por uma confluência dos astros e do universo, o texto que conta a história, ele termina falando no futuro que se mira através das janelas das universidades. E o Péricles fala na educação quando ele fala em futuro. Então é isso, a nossa proposta é essa. Transformar o olhar do cachoeirense, apaixoná-lo mais ainda por esta terra e também atrair o olhar daqueles que não são daqui, porque isso também é um portfólio de Cachoeira. Verdade. Isso aqui também é uma obra que vai servir para chamar a atenção dos que não conhecem a nossa cidade para virem até aqui, conhecer essas belezas, essas potencialidades que a gente tentou, como eu disse, colocar em 200 páginas e a gente poderia colocar em muito mais páginas e ainda faltaria espaço para enaltecer tudo que a gente tem de bom. É esse sentimento, né, que a gente falava, que o Osni muito bem colocou também, né, do pertencimento, do amor, do olhar mais apurado para detalhes que às vezes a gente não vê no cotidiano, na correria, né, do dia a dia, mas principalmente o sentimento de orgulho daquilo que a gente tem aqui, abandonando o coitadismo, abandonando aquele sentimento que eu vinda de fora falo com propriedade, cheguei aqui sempre ouvindo: teus filhos não vão ficar aqui, não vão conseguir estudar, vai ver que não vai avançar, a cidade está parada há muito tempo. E a gente vai interiorizando isso, né? E é o momento da gente romper essas amarras, olhar para frente, né, Osni? Exatamente. Bom, eu não tenho mais o que dizer, né? Esse encerramento que a Miriam fez, né? Mas realmente a educação é fundamental. E aliado à educação também o amor por Cachoeira, que ele existe, né? A gente sabe que existe. Estava meio adormecido, né? E nós sabemos que esse livro aqui é um passo importante, né? Para que a gente tenha condições de criar uma cidade muito melhor para nós, para nossos filhos e para o futuro. E a gente educa para o amor, né, Osni? A gente também tem esse compromisso de educar as pessoas para amar esta cidade. Eu Além estou da me educação sentindo formal, fortalecida. Né? Quando ela falou, e agora, para o futuro, que outros projetos? Eu estou me sentindo muito fortalecida. Eu acho que vai continuar essa parceria e nós vamos, então, partir para preparar alguma coisa para as escolas. Os professores precisam ter o nosso apoio, porque os livros didáticos são preparados pelo Ministério da Educação. Então, essa questão da peculiaridade municipal tem que ficar a nosso cargo, entende? Porque o Ministério não tem como produzir
Como eu trabalhei na FAMURS, coordenei a área de Educação e Cultura há 10 anos, eu vi muitos municípios tendo essa iniciativa. E tenho muita vontade que agora o próximo projeto, com base neste aqui, né, tendo essa alavanca, vamos ajudar os professores a terem um material excelente, que seja assim, a história, para que os professores conheçam e os alunos venham a conhecer através do trabalho didático, pedagógico e com sugestões de atividades, que são muitas que se pode fazer em Cachoeira, muitíssimas. Eu não posso deixar passar, né? A professora Marisa e a Miriam, né, fizeram aquele plano de cultura, né? Sim, que foi plano aprovado, de 10 anos. Plano de 10 anos, né? E uma das exigências, né, estava no projeto e foi aprovado, né? Então, nós somos políticos e somos enganjados e não temos assim, nenhum receio de estar fazendo provocações, né? E eu acho que a grande provocação que tem que ser feita, e vem sendo feito pela Amicus, por setores da área de cultura, né? E é a criação da Secretaria Municipal de Cultura. Falamos sobre isso, aquele ao vivo aqui de eleições, né? Mas não é depreciar, é importante. Avançar, né? É importante que se fale e que se receba promessas, né? Mas nós já recebemos muitas promessas, né? E nós esperamos, então, a provocação é essa aí, né? Que nós tenhamos, né, confirmando o nosso compromisso naquele plano aprovado. Poucos municípios aprovaram no Brasil, né, professora? Poucos municípios. Na época, nós tivemos 40 vagas, né? Fizemos um curso de 140 horas em EAD, ensino à distância, para poder fazer o plano. Ele vai até 2025. E a Amicus já se colocou à disposição. Porque como a vice-prefeita é a secretária da Amicus, né? Eu tenho facilidade de falar. Eu já disse, a Amicus se coloca à disposição para discutir essa nova secretaria. Nós estamos frente a uma mudança, né, que acontece a partir das experiências que a pandemia nos trouxe. Eu acho que nos fez repensar várias coisas. Acredito que é o momento da gente repensar atitudes, repensar uma série de decisões também e, aliado a isso, uma mudança de governo. Tem toda essa estruturação, né? A gente mostra que, diariamente, tantas demandas que acontecem, a gente que trabalha com notícia, que trabalha com jornalismo todo dia, sabe quantas são as demandas. A educação, realmente, a gente sabe isso também desde berço, que a educação é que vai nos transformar, e não só a educação formal, mas a educação dos sentimentos, das relações, né, do bom trato. E isso é decisivo num momento como esse, como o Osni disse. Existe um plano, mas é preciso avançar nessa conversa, né? E a sociedade precisa ser parceira dessas iniciativas, né? Quando se compra um livro, quando se assiste a um filme, um documentário, como a gente trabalhou isso, com o mesmo propósito, que a educação chegue, que a orientação chegue, que a história chegue, e a gente possa avançar, não receber mais pessoas de outras cidades como eu fui recebida de uma maneira derrotista, né? A gente precisa avançar, a gente precisa ter esse amor que eu ganhei, não sei como, vem assim, aquilo parece que toma a gente, né? Você tomaste água do Jacuí? Água! Olha aí, a lenda da água, eu imagino que seja isso, que a gente se apaixona e quer ver o desenvolvimento do município que a gente vive, né? Não pode ser diferente. Eu espero que realmente essa proposta da educação direcionada à história de Cachoeira avance, nós queremos isso, né? Eu acho que isso é determinante. Material não vai faltar, tem o Cachoeira Bela que só ela, tem o Cachoeira do Sul 200, que é uma mídia primorosa também, agora puxando a brasa um pouquinho para o meu assado, mas dizendo que também aqui a gente traça um paralelo, vocês experientes, pessoas com uma caminhada longa e um jovem cineasta, né? São dois pontos em comum de um objetivo, que é enaltecer tudo aquilo que a nossa Cachoeira tem. Vamos encerrar, presidente? Vamos encerrar. A palavra final é sua. Bem, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito contente. O microfone. É verdade, não posso esquecer. Eu fiquei muito contente quando o livro fez uma página dedicada aos créditos, né, Miriam? Nós já falamos praticamente todas as pessoas que colaboraram. Então, o que é importante para os que vão adquirir o livro, vão buscar conhecê-lo, e eu tenho visto assim pessoas
das mais diversas profissões, pessoas que às vezes só têm o ensino fundamental interessados por esse livro. Não é? Então, eu gostaria de dizer que foi um trabalho muito importante integrado de cachoeirenses. Nós temos uma página lá de pessoas que trabalharam graciosamente para que esse livro fosse uma realidade. E essa integração deve agora permanecer em Cachoeira para todos os nossos outros projetos de desenvolvimento sustentável. E isso aí eu tenho lido, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório da Unesco aqui no Rio Grande do Sul, e a Unesco, que trabalha muito, ela é a entidade da cultura da ONU. Ela é o braço da educação, cultura, ciência e tecnologia hoje, da ONU. Então, lá se discutia muito isso, que a cultura tinha que entrar nos objetivos do mundo, mundiais, para o desenvolvimento sustentável. E a cultura entrou agora, reconhecendo, por exemplo, que ela é um trabalho, que essa área é muito importante para que se combata o racismo, valorizando, não é, as peculiaridades culturais de cada raça, de cada povo. Né? E assim outros exemplos, a questão da preservação do meio ambiente, a questão do patrimônio cultural, tudo isso não está sendo agora valorizado pelos objetivos de 2030. E Cachoeira tem esse plano, muito bem lembrado pela OSNI, até 2025. Aí nós vamos fazer um novo plano. Então, eu não sei, eu estou esperançada agora. Eu penso que nós estamos num caminho muito bom. E esse livro, acho que vai ser uma contribuição para que as pessoas se deem conta dessas questões. Ele vai realmente alavancar. Por isso, eu acho que apesar da pandemia, nós estamos festejando muito bem os 200 anos de Cachoeira. Felizmente, e com o apoio de todos, né? Porque vem desde a prefeitura, que com dificuldades financeiras, conquistou os recursos da Corsã para que nós pudéssemos ter um patrocinador que pudesse responder na Semana de Cachoeira também por esse livro que ia ser lançado. Sim. Então, todas essas questões, eu vejo assim que a gente conseguiu reunir, né, muitas pessoas que obrigatoriamente se comprometeram com esse trabalho. A imprensa, eu noto que vocês da imprensa, né, estão muito envolvidos, estão nos apoiando, como agora aqui é um exemplo, o lançamento do livro através da nossa TV. Eu fiquei muito contente. É uma alegria para nós. E com o apoio de uma juventude como essa da Trio Mídia, são, sabe, pessoas assim, de várias idades envolvidas num compromisso com a cultura, com a educação e com o desenvolvimento sustentável, com uma natureza privilegiada como essa que nós temos. Quem é que tem um Rio Jacuí como o nosso? É verdade. É um capítulo para o Rio Jacuí. Parabéns, Miriam. É isso mesmo. Nós tínhamos que mostrar. O Rio Jacuí, que ele é nós dádiva, devemos tudo. como vocês colocaram, que ele é uma dádiva. Tudo a ele. É verdade. Né? Inclusive, esse motivo de comemoração do bicentenário, a gente deve também ao Jacuí. Porque o Dom João VI, quando acatou o pedido dos fregueses, que era assim que se chamavam os moradores da freguesia, de elevar a freguesia à condição de vila, ele levou em consideração que nós tínhamos o Rio Jacuí e que ele era muito bom de águas, era navegável e rico em matas. Então, o Rio Jacuí é definitivo na nossa existência, na nossa vida e no nosso desenvolvimento. E ele tem que ser mais valorizado. Tem que ser mais valorizado. Sem dúvida. Esse é o recado que fica, né, para que a gente, ao dar uma visitada nesse passado, ao conhecer essa nossa origem, a gente consiga ter subsídios suficientes para trabalhar para um futuro melhor, né, para acreditar num futuro melhor. A gente não pode perder a esperança. Eu sei que a luta é antiga e árdua, o Osni sempre destaca isso, né, que são várias caminhadas, algumas batidas com o nariz na porta, né, Osni? Mas não dá para desistir. Mas eu queria dizer que nós batemos pouco. Foi muito pouco até em relação. É verdade. E depois, em plena pandemia, falo, Osni, dá teu depoimento. Não, assim, o livro, as portas foram abertas. Foi uma beleza. Automaticamente, né? E foi fantástico. Mas realmente, a luta... lá na Ponte de Pedra, a gente buscando recursos,
realmente tivemos algumas dificuldades, né? E temos ainda, né? Temos a aviação Ferreira. Uma coisa que nós choramos até hoje, né? A perda da nossa estação, né, ferroviária central, aí, que tinha aqui na praça, onde é a Praça Norato hoje, né? E isso aí que eu também falo de sentimento. Eu me lembro, eu tinha 18 anos na época, eu me lembro que a cidade toda queria que tirasse aquela estação dali e para ligar a Rua 7 à Rua Davi Barcelos. Isso aí era um sentimento. E eu nunca me... Para ver como é a coisa, aliás, né? 2 pessoas, eu acho, né? A professora Lia William e a professora Heloísa de Bem Vidal. Tiveram a coragem, né, de ir no prefeito e pedir que não demolisse a estação, que desviasse. Então, ela foi perdida e a gente chora, né? Hoje, irremediavelmente, né? E, em compensação, nós temos a Estação da Ferreira, que nós temos um grupo um grupo montado, né, com apoio da Amicus, de recuperação. Nós já temos a cedência da área para a prefeitura, para nós elaborarmos o projeto e viabilizar o restauro da estação. Temos projetos, levantamentos, atentamos recursos federais, mas estamos patinando, né? Isso aí é muito difícil, né? E corremos o risco de perder essa estação, né? Só não vamos perder totalmente, ela já está quase num ponto de difícil restauro, mas sim de recuperação, né? Só nós vamos perder totalmente porque a Amicus está lá, né, com o olho, né, nós fechamos, né, apesar de acontecerem invasões, então são muitas dificuldades, né? Mas a gente sabe que na vida é normal, né? A gente não veio aqui para ter só coisas boas, né? Veio também para enfrentar essas dificuldades e nós vamos. No caso específico, né, professor? E aí, quando o sucesso vem, a gente saboreia mais, né? Quando passou por dificuldades. Muito bom. Como diz o gaúcho, quando é pelhado, né? Essa Secretaria da Cultura mesmo, há quantos anos, não é? Eu me recordo uma ocasião que um prefeito criou em Paraíso do Sul a Secretaria da Cultura. Eu digo, mas não é possível. Como que Cachoeira, né? Com 200 anos. E sendo uma cidade histórica e cultural, não é? Ela foi não é equívoco dizer, né, Mírio? Ela é uma cidade histórica e cultural, né? Tem que dizer. E Cachoeira gosta de cultura, olha quantas. Gosta. Assim, e nós temos quantos eventos nós temos. Né? Eventos, é verdade. E bons exemplos de iniciativas culturais que vêm sendo mantidas ao longo do tempo. Arte. E agora os poetas do Vale querem teatro também. Estão propondo para Amicus, querem ser um projeto da Amicus. Havia um festival de futuramente. Teatro. Tudo isso é futuro depois da pandemia. Olha quanta coisa boa tá vindo nessa live aí, né? A gente veio para falar só do lançamento do livro e tem uma série de coisas ainda pipocando. Agradeço vocês, queridos, por terem vindo. Agradeço pela aula de cultura, de história, de perseverança, principalmente, né? De coragem. Eu acho que é isso que a gente precisa e a gente segue junto, as portas da nossa casa aqui, da nossa TV Cachoeira. Que, né, qual cidade do interior tem uma TV para chamar de sua? Né? Nós temos uma TV aqui. Importância para a cultura. Sabe, isso aqui nós temos que incrementar muito também, eu penso. Esqueci de citar uma coisa. Claro. Para Amicus, é um orgulho também ter feito livro com uma gráfica de Cachoeira. É verdade, olha, tudo nós acontece tínhamos 3 aqui, orçamentos, né? Tudo aqui. E a gráfica de Cachoeira bancou um livro complexo, não é? Sim, um livro arte. Um livro arte completo. E como ficou bom, né? Que bom para Cachoeira isso. Verdade, quanta coisa para a gente se orgulhar, né? Muito obrigada. A gente precisa encerrar aqui, senão a gente fica até amanhã, porque assunto não falta. Podemos voltar amanhã. Podemos voltar amanhã. A casa é de vocês. Osni, muito obrigada. Miriam, professora Marisa, obrigada a quem nos acompanhou em casa durante esse período todo. Me despeço aqui com o coração renovado também, cheia de esperanças, cheia de alegria de ter dividido esse momento com vocês. Não sou filha de Cachoeira, mas coração também tem um pedação que é daqui dessa terra. Tchau.